Olá, olá senhores. Evangelho, vídeo 80. Esse fundo aí que de vez em quando talvez fique gravado é lá de fora, é do vizinho aí, tá? Que não tem nada a ver com o vídeo. A janela tá fechada, mas coloca tão alto que a gente escuta. Bom, então, hoje vou ler o trecho Instruções dos Espíritos, que fala sobre os falsos profetas. Se vos disserem, o Cristo está aqui, não vedes? Ao contrário, mantende-vos em guarda, porque os falsos profetas serão numerosos. Não vedes que as folhas da figueira começam a branquear? Não vedes os seus múltiplos rebentos aguardando a época da floração, e não vos disse o Cristo? Conhece-se a árvore pelo seu fruto. Se, pois, os frutos são amargos, julgais que a árvore é má. Se, porém, são doces e salutares, direis, nada que seja puro pode provir de fonte má. É assim, meus irmãos, que deveis julgar. São as obras que deveis examinar. Se os que se dizem investidos de poder divino se fazem acompanhar de todas as marcas de semelhante missão, isto é, se possuem no mais alto grau as virtudes cristãs e eternas, a caridade, o amor, a indulgência, a bondade, que concilia todos os corações, se em apoio das palavras acrescentam os atos, podereis então dizer, estes são realmente os enviados de Deus. Desconfiai, porém, das palavras melífluas. Desconfiai dos escribas e fariseus que oram nas praças públicas, vestidos de longas túnicas. Desconfiai dos que pretendem deter o monopólio exclusivo da verdade. Não, o Cristo não está entre esses, porquanto os que ele envia para propagar a sua doutrina e regenerar o seu povo serão, acima de tudo, a exemplo do próprio Mestre, brandos, humildes de coração. Os que hajam de salvar a humanidade com seus exemplos e conselhos, a fim de que esta não corra para a perdição, nem vagueie por caminhos tortuosos, serão essencialmente modestos e humildes. Fugir de tudo o que revele um átomo de orgulho, como se fugisseis de uma moléstia contagiosa que corrompe tudo em que toca. Lembrai-vos do que cada criatura traz na fronte, mas principalmente nos atos, a marca da sua grandeza ou da sua decadência. Ide, portanto, meus bem-amados, sem desculpas ardilosas, sem pensamentos ocultos, na rota bendita em que enveredastes. Ide sempre, sem temor. Afastai cuidadosamente tudo quanto vos possa entravar a marcha para o objetivo eterno. Viajores, só por pouco tempo mais
estareis nas trevas e nas dores da provação, se abrirdes o vosso coração a essa suave doutrina que vos vem revelar as leis eternas e satisfazer a todas as aspirações de vossa alma acerca do desconhecido. Já podeis dar corpo a esses silfos ligeiros que vedes passar nos vossos sonhos e que efêmeros apenas vos encantavam o espírito, sem nada dizerem ao vosso coração. Agora, meus amados, a morte desapareceu, dando lugar ao anjo radioso que conheceis, o anjo do novo encontro e da reunião. Agora vós, que bem desempenhastes a tarefa que o Criador vos impôs, nada mais tendes de temer da sua justiça, pois ele é Pai e perdoa sempre aos filhos transviados, que chamam por misericórdia. Continuai, portanto, avançai incessantemente, seja vossa divisa e do progresso contínuo em todas as coisas, até que, finalmente, chegueis ao termo feliz da jornada, em que vos esperam todos os que vos precederam. Agora vem o título, Características do verdadeiro profeta. Hoje, senhores, é dia 1º de fevereiro do ano de 2025. Continuando a leitura, desconfiai dos falsos profetas. Essa recomendação é útil em todos os tempos, mas, sobretudo, nos momentos de transição em que, como no atual, se elabora uma transformação da humanidade, porque então uma multidão de ambiciosos intrigantes se arvoram em reformadores e messias. É contra esses impostores que se deve estar em guarda, cabendo a todo homem honesto o dever de desmascará-los. Perguntareis, sem dúvida, como se pode reconhecê-los? Tendes aqui as suas características. Só se confia o comando de um exército a um hábil general, capaz de o dirigir. Julgais que Deus seja menos prudente do que os homens? Ficais certos de que só confia missões importantes aos que ele sabe capazes de as cumprir, já que as grandes missões são fardos pesados que esmagariam o homem demasiado fraco para carregá-los. Como em todas as coisas, o mestre tem de saber mais do que o discípulo, para fazer que a humanidade avance moralmente e intelectualmente. São precisos homens superiores em inteligência e em moralidade. Por isso, para essas missões, são sempre escolhidos espíritos já adiantados, que fizeram suas provas em outras existências, visto que, se não fossem superiores ao meio em que têm de atuar, a sua ação seria nula. Isso posto, a vez de concluir que o verdadeiro missionário de Deus tem de justificar a missão de que está investido pela sua superioridade, pelas suas virtudes, pela sua grandeza, pelo resultado e pela influência moralizadora de suas obras. Tirai também esta outra consequência. Se, pelo seu caráter, pelas suas virtudes, pela sua inteligência, ele se mostra abaixo do papel com que se apresente ou da personalidade sob cujo nome se abriga, não passa de farsista de baixa categoria, que nem sequer sabe imitar o modelo que escolheu. Outra consideração. Os verdadeiros missionários de Deus ignoram-se a si mesmos, em sua maior parte.
Desempenham a missão a que foram chamados pela força do gênio que possuem, secundados pelo poder oculto que os inspira e dirige à revelia deles, mas sem desígnio premeditado. Numa palavra, os verdadeiros profetas se revelam por seus atos, são adivinhados, ao passo que os falsos profetas se arrogam eles próprios. Não, vem de arrogância, mas se arrogam eles próprios. Eles te dizem, com aquela ênfase. Então vou repetir, ao passo que os falsos profetas se arrogam eles próprios como enviados de Deus. O primeiro é humilde e modesto, o segundo é orgulhoso e cheio de si. Fala com altivez e, como todos os mentirosos, parece sempre temeroso de que não lhe deem crédito. Já foram vistos alguns desses impostores, pretendendo passar por apóstolos do Cristo, outros pelo próprio Cristo, e para a vergonha da humanidade, eles têm encontrado pessoas bastante crédulas para acreditarem nas suas torpezas. Entretanto, uma consideração bem simples deveria abrir os olhos do mais cego, a de que, se o Cristo reencarnasse na Terra, viria como todo o seu poder e todas as suas virtudes, a menos que se admitisse o que seria absurdo que ele houvesse degenerado. Ora, do mesmo modo que já não tereis Deus, se tirardes um só de seus atributos, também já não tereis o Cristo se tirardes uma só de suas virtudes. Aqueles que se apresentam como Cristo possuirão todas as suas virtudes? Essa a questão. Observai-os, percrustar-lhes as ideias, os atos, e reconhecereis que, acima de tudo, lhes faltam as qualidades distintas do Cristo. Falta a humildade e a caridade, ao passo que tem as que Jesus não possuía, que é a cupidez e o orgulho. Notai, além disso, que neste momento, em vários países, há muitos pretensos Cristos, como há muitos pretensos Elias, muitos João, Pedro, e é impossível que todos sejam verdadeiros. Tende como certo que são criaturas que exploram a credulidade alheia e acham cômodo viver à custa dos que as levam em consideração. Agora eu vou fazer aqui um parêntese. Quer ver um exemplo das pessoas que se acham isso e aquilo? Lá na Rosa Cruz, na verdadeira Rosa Cruz, que é a Morque, isso dito por um ex-maçom, e que acho que frequentava lá o templo da Morque. Várias mulheres que são lá da Rosa Cruz Amorque, eu friso muito o nome Amorque, porque essa aqui é a verdadeira, porque tem outras Rosa Cruzes aí com esse nome, mas não é a verdadeira. Então, ele contou que lá tem muitas mulheres, mas muitas mulheres, se achando que são a Nerfetite. Aí eu vim para casa pensando, essa, então, quer dizer que todas são as Nerfetites, ou estão recebendo o espírito da Nerfetite? Como assim? Todas se acham a Nerfetite? Caramba! Nerfetite só existe uma, que eu saiba, que foi a esposa do Akhenaton, né, lá no Egito. E tem mais de uma lá, achando que é a Nerfetite.
Então, aí veja que tipo de pessoas são essas que estão lá se formando em saber os poderes e as revelações, os ensinamentos do tempo do Egito. E se elas cismam de fazer algum trabalho, aí na internet elas vão se apresentar como a Nefertiti. Ou se elas possam, se puderem dar alguma palestra lá na Rosa Cruz, ela mesma vai dizer que é a Nefertiti. Caramba! E é isso. Assim que ele me falou isso, eu disse, pronto. Aí a gente desanima também, né, de continuar pertencendo num lugar, porque a gente tá vendo os absurdos, eu vou conviver com esses absurdos, vou ter que aceitar de fulano, beltrano, esse absurdo. Jesus Cristo é uma coisa, Jesus Cristo é outra. Então, só existe um Jesus Cristo, mas existem vários Cristos no universo que evoluíram como ele. Estão tomando conta de outro universo, de outro planeta. Né? Só existiu ou existe um Elias. Você pode até ter o nome de Elias, se chamar Elias, Elias Pereira da Silva, Elias Fernando Souza, Elias Bonde Carro, etc. Mas, na época, aquele Elias da época é só aquele. O que ele pode fazer é dar uma canalização por um médium que esteja preparado e seja honesto em dizer as coisas que ele fala. Tá? Bom, continuando aqui a leitura. Desconfiai, pois, dos falsos profetas, principalmente em época de renovação, qual a presente, porque muitos impostores se apresentarão como enviados de Deus. Eles procuram satisfazer na terra a sua vaidade, mas uma terrível justiça os espera, podeis estar certos. Bom, e essa justiça eu já expliquei em outros vídeos, né? Não vou estar repetindo também. Vai lá para o planeta primitivo, habitar o corpo do macaquinho, né? do símio. Falsos profetas da erraticidade. Não se encontram somente entre os encarnados, encontram-se também, e em muito maior número, entre os espíritos orgulhosos que, sob a falsa aparência de amor e caridade, semeiam a desunião e retardam a obra de emancipação da humanidade, lançando-lhe sutilmente os seus sistemas absurdos, depois de terem feito que seus médiuns os aceitem. E para melhor fascinação, aqueles a quem desejam iludir, para darem mais peso às suas teorias, se apoderam sem escrúpulo de nomes que só com muito respeito os seres humanos pronunciam. São eles que semeiam o fermento dos antagonismos entre os grupos que os impelem a se isolarem uns dos outros e a se olharem com prevenção. Só isso já seria bastante para os desmascarar, porque, procedendo assim, eles mesmos dão um formal desmentido às suas pretensões. Só um instante. Está
vendo uma visão na minha mente. Calma. Bem, não ficou bem entendido, porque eu estava prestando atenção aqui, mas recebi uma mensagem visual aqui, neste momento. Bom, continuando a leitura. Só isso já seria bastante para os desmascarar, porque, procedendo assim, eles mesmos dão um formal desmentido às suas pretensões. Servos, portanto, são os homens que se deixam cair em tão grosseria cilada. Há, porém, muitos outros meios de serem reconhecidos. Espíritos da categoria que eles dizem pertencer têm de ser não só muito bons, mas também eminentemente racionais. Pois bem, passai-lhes os sistemas pelo crivo da razão e do bom senso e vede o que restará. Concordai, pois, comigo. Todas as vezes que um espírito indica como remédio aos males da humanidade ou como meio de conseguir-se a sua transformação, coisas utópicas, impraticáveis, medidas pueris e ridículas, quando formulam um sistema que as mais rudimentares noções da ciência contradizem, não pode ser senão um espírito ignorante, mentiroso. Por outro lado, crede que, se nem sempre os indivíduos apreciam a verdade, esta é sempre apreciada pelo bom senso das massas, constituindo isso mais um critério. Se dois princípios se contradizem, achareis Por outro lado, crede que, se nem sempre os indivíduos apreciam a verdade, esta é sempre apreciada pelo bom senso das massas, constituindo isso mais um critério. Se dois princípios se contradizem, achareis a medida do valor intrínseco de ambos, verificando qual dos dois encontra mais ecos e simpatia. Realmente seria ilógico admitir-se que uma doutrina cujo número de adeptos diminua progressivamente seja mais verdadeira do que outra que os veja aumentar continuamente. Querendo que a verdade chegue a todos, Deus não a confina num círculo restrito, faz que ela surja em diferentes pontos, a fim de que por toda parte a luz esteja ao lado das trevas. Repelir sem piedade todos esses espíritos que se apresentam como conselheiros exclusivos, pregando a divisão e o isolamento. Quase sempre são espíritos vaidosos, medíocres, que procuram impor-se a homens fracos e crédulos, dispensando-lhes exagerados louvores a fim de os fascinar e de tê-los dominados. São geralmente espíritos sequiosos de poder e que déspotas públicos ou na intimidade do lar ainda querem vítimas para tiranizar depois de terem morrido. Em geral, desconfiai das comunicações que trazem um caráter de misticismo e de estranheza, ou que prescrevem cerimônias e atos extravagantes. Nesses casos, há sempre motivo legítimo para suspeição. Quer ver os falsos profetas? Pastor que vende uma esferográfica ungida.
que vende pozinho ungido, vende toalha ungida. E outras coisas. Até vassoura, tem aí uma tal de igreja, que até essa igreja tem em outros países, mas alguns países proibiram já essa igreja. Teve uma vez que ela estava vendendo vassoura ungida. E eu, quando ainda não sabia dessas coisas, confiando, eles costumavam ter um livro grande no passeio, na porta da igreja deles, e para a gente botar o nome, para eles orar. Essas igrejas, elas estão dominadas pelas trevas, então o nome da gente vai para lá, mas é para eles fazer um tipo de meditação, e pedir para que a gente tenha um magnetismo voltado para as trevas, né? E uma vez não sabia também, deixei colocar a mão na minha cabeça, mas o homem lá fazia, não era o pastor, era um daqueles que veste uma camisinha branca, tudo bonitinho, então são os empregados da igreja. E ele me botava a mão na cabeça, que estava me incomodando, o homem fazia força. Desde daí eu nunca mais deixei ninguém botar a mão na minha cabeça, salvo algum centro espírita cristão, que eu tenho certeza, mas eles não colocam eles para dar passes, eles podem dar o passe assim, aqui, ó, assim, mas não assim, foi assim que eles colocaram, ele fazia assim, ó, pelo amor de Deus, está bloqueando o nosso chakra coronário, bloqueando. E às vezes a gente meditava, então aí a gente já começa a ter uma certa dificuldade, né, em meditar ou de ter essa conexão, né, com o todo. Barbaridade. Cuidado, gente, cuidado. E você que frequenta Candomblé e está lendo aqui o Evangelho, certifique-se se esse candomblé é da luz, só faz o bem. Porque candomblé que faz o mal, usa sangue, bebe sangue de animal. Gente, foge. Foge e cuidado, porque esses espíritos vão te perseguir. Já me contaram isso, que quando a pessoa já sai, esse tipo de espíritos que não são da luz, eles percebem. Então, o que você tem que fazer? Tem que orar para Deus, para Cristo, fala do teu erro, que você não pensava, não sabia que aquilo era assim. Então, se entregue a Jesus Cristo, ao verdadeiro Jesus Cristo, e, nas tuas palavras, faça o distrato, ou seja, você sem saber, você fez um contrato com as trevas lá nesse centro, sabia? Você não sabia, mas faz. No momento em que você coloca um não sei o que na cabeça, tem alguns procedimentos, você já fez um contrato com eles. Então, não foi com o bem, não foi os espíritos do bem, foi com os espíritos do mal. Então, você tem que fazer uma defesa psíquica. No meu canal tem uma defesa psíquica que os extraterrestres pleiadianos ensinam a gente a fazer. Aí você vai dizer o teu nome todo e vai acompanhar. Ou se você não encontrar, vamos dizer, no meu canal, porque ele está lá, você pode fazer você mesmo com as suas palavras. Você pode usar como o Evangelho diz, em nome de Cristo, eu fulano de tal, em nome de Cristo, peço o desligamento aí você fala o nome do centro, desse centro tal, e de todos os
trabalhadores espirituais que trabalham lá naquela casa. Aí você faz o decreto à tua maneira também. Mas tem que dar essas dicas, né? Tem que... Aí você faz, porque me contaram que quando a pessoa sai de um negócio desses, das trevas, ela é perseguida. Então você tem que se tratar. E reze sempre. E aí você tem que rezar mesmo, sabe? Todo dia. E pensar em Jesus Cristo todo dia, em Deus. Aí você tem que todo dia. E procure frequentar um outro centro de Umbanda, pode ser de incorporação ou não de incorporação, que é para você fazer um tratamento de passes, ou você desenvolver lá, para que esteja com você os espíritos da luz, os guias de luz. Você corre e vai. Começa a frequentar, depois aí alguém vai te convidar, ou você vai pedir, né, para entrar lá para o centro e pronto. Assunto arrumado. Problema resolvido. Bom, vou continuar a leitura. Tende certeza, igualmente, de que quando uma verdade tem de ser revelada à humanidade, ela é, por assim dizer, comunicada instantaneamente a todos os grupos sérios, que dispõem de médios também sérios, e não a este ou aquele, com exclusão dos outros. Nenhum médium é perfeito. Se está obsidiado, e há manifesta obsessão quando o médium só é apto a receber comunicações de determinado espírito, por mais alto que este procure colocar-se. Bem, no centro, num dos centros que eu trabalhei, que também faz cirurgia, né? Observei que muitos médiuns também, apesar de trabalharem lá, faziam tratamento para depois fazer cirurgia. Mas antes de fazer a cirurgia, eles tinham que ir no dia da desobsessão. Tinha médios que tinham 5 obsessores, espíritos em cima deles, tinha outro que tinha isso e aquilo. Ora, vamos lá raciocinar. Estou trabalhando num centro espírita do bem, cristão. E os médios, então a gente está recebendo naquele momento o guia de luz que está dando passe nas pessoas. E como vários médios estavam obsidiados com seres em cima deles. Aí você pensa, com certeza ele pegou o obsessor do cara que eles estavam fazendo lá o tratamento. Não, porque no final disso, os médios chamam os guias para tirar a energia negativa. Então, se um médium que está trabalhando ali por bem e tem vários seres que obsessor já é da não-luz, né? Então, aquele médium trabalha ali no centro, muito bom, mas fora do centro espírita, ele não é legal, ele é uma pessoa que faz alguma coisa que está chamando magneticamente esses espíritos. Então pode ser um médium que reclama muito, é grosseiro com a família, estúpido, estúpida, estou falando homem e mulher, hein? Era mulher que tinha obsessor, nem tanto Gonçalves, era mais as mulheres. Pode ser uma médium fofoqueira lá na vida particular dela. Pode ser que ela veja as coisas e ficar reclamando, reprovando, né? Porque é muito estranho isso.
é muito... dá para pensar. Pô, como o médico está trabalhando direitinho ali, fazendo bem para as pessoas, até gentil, e depois acontece uma coisa dessas? E então, tá com defeito o médium, né? O médium ainda não evoluiu. Recordando, para vocês que já sabem, vamos recordar, em que, vamos dizer, 95%, como falar, 95% são médios devedores, então não são perfeitos. Tem muito ainda a aprender e a auto se modificar, fazer a reforma íntima. Um médium, por exemplo, até pela nova lei, né, dos idosos, você tem que dar preferência aos idosos. Então, um médium que está orientando todas as pessoas a levantar, o público a levantar para ir tomar passe. E faz assim para o idoso ou para a idosa ou para os idosos: calma, não é para levantar agora, porque o idoso ou os idosos já estão sabendo que geralmente ali eles vão em primeiro lugar, porque outros médios dizem para eles ir. Então eles já pode até ir, porque é praxe da casa. Mas uma médium que faz isso, e finalmente só quando a última leva do público toma passe, que aí já terminou, então a gentil médium diz: pode ir. Quando já não tem nem mais ninguém, só tem a gente mesmo, 3, 4 pessoas. Pode ir. Então, o que vocês acham? O que vai acontecer com esse médium? Em que lista esse médium? Foi uma médium, aliás, uma médium. Em que lista está? Pode ter uma exceção. Pode ser que um espírito tenha persuadido ela a fazer isso mentalmente, para que uma dessas pessoas fosse com determinado médium lá, que eu não acredito nisso, acredito de uma outra forma, que essa pessoa fosse lá para tomar os passes, né, com aquele guia. Não sei. Pode-se admitir essa hipótese, mas eu acho que pelo jeito, não sei. Então, sabe que a gente não pode ser radical. Eu dei esse exemplo, mas a gente não pode ser radical. Pode, então, ter sido essa hipótese que eu dei, essa teoria, essa hipótese, né? Que eu disse, podia ser que tivesse que acontecer isso para que um de nós fôssemos irradiados pelos passos de um determinado guia. E só dessa maneira que poderia acontecer, né? Também pode. Então, a gente nunca pode afirmar. Mas, se não foi, esta segunda hipótese foi da própria médium, aí eu pergunto: em que lista ela está? O que irá acontecer com ela? Então, dei esse exemplo para vocês entenderem e também raciocinar, porque a gente gosta muito de ouvir, enfia na gaveta do cérebro, pronto, é aquilo. Não, não é assim. Quando a gente escuta uma frase, quando a gente pensa que entendeu ou entendeu, a gente também tem que ir mais além, ou então raciocinar, ou contestar, ver, é isso mesmo, não é? Deixa eu ver se é, não é, eu já vi uma coisa assim ou não, então, que tem que ser assim, tá?
Não é o que acontece nas religiões. Todas elas acontece isso. Leu o livro, psicografado, leu o Evangelho, botou na cabeça. Não quer saber, aquilo é aquilo. E não é assim. As informações, a Bíblia, o Evangelho, o Bhagavad Gita, o negócio lá do Alá, como é agora esqueci o nome do Alcorão e outras coisas. Eles são dados para aquela época. São dados para aquela época e vai servir para as épocas que virão. Mas todos eles estão um pouco desatualizados. Então, a gente precisa procurar também outras fontes de conhecimento, principalmente agora que está vindo informações novas, né? E aí a gente começa a ampliar, vai ampliando. Então, ele fala ali dos profetas e tal, está falando numa época bem lá atrás. E hoje a gente vê os pastores, os profetas são os pastores evangélicos dessas igrejinhas. Agora já tem pastora também. Aí jogam um pozinho às vezes nas pessoas, que diz que é para tirar, né? Meu Deus. É o caso, a Igreja Católica tem uma época que todo mundo vem com uma palma daquela planta. E as pessoas levam aquilo com uma fé, com uma coisa e colocam lá na casa, que acha que aquilo vai tirar né? E que vai dar sorte, que vai tirar a negatividade e traz aquilo. É como no centro espírita que eu trabalhei, dia de São Jorge. Então todo mundo ganha uma espada de São Jorge. Então leva todo mundo com fé para dentro de casa, que acha que aquilo está de protegendo. A proteção que você tem se você fizer a reforma íntima, se você se dedicar a evoluir o amor incondicional. Proteção que você terá não fazer mal a ninguém. Ser tolerante, compreensivo, compreensiva, paciente, ter paciência, ajudar, compaixão, ser uma pessoa tranquila, calma, harmoniosa. Isso é a tua proteção, ou a nossa proteção, que eu estou incluindo. Não é aquela planta que você traz para casa que vai te proteger, não, tá? Aquela planta, a espada de São Jorge, ela pode ter um elemento dela e ela pode realmente ajudar, como a arruda, que a arruda fica murcha quando uma pessoa entra muito negativa, entra na tua casa e você tem um pé de arruda ali, um galho de arruda, ela, né? E a pedra do carvão, ela vai no fundo. Estou precisando até mudar a minha, que tá desde semana passada, esqueci, agora que eu lembrei. Realmente há uma ajuda. Mas, veja bem, se você coloca a espada de São Jorge, se você coloca, tem o Comigo Ninguém Pode também, se você coloca a arruda, mas se você é uma pessoa ruim, mesmo assim você acredita
que a planta faz alguma coisa. Então você vai lá e compra a planta e bota ali, bota a ruda, ou seja lá o que for. Não vai te proteger nada, sabe por quê? Porque você é ruim por dentro. Às vezes até a planta vai murchar, que é a tua própria energia, sabia? Você quer saber se você está com a energia ruim? Você bota um copo virgem, que não tenha bebido, pode ser de geleia, que não tenha bebido. Bota a pedrinha de carvão lá, três pedrinhas pequenas. Vende em casa de Umbanda um saquinho pequeno. Bota água. Não enche muito para não entornar. Deixa assim. Bota bem acima, mas deixa assim sem água, um pouquinho assim. Pega no copo. Vou pegar aqui isso aqui para fingir que é um copo. O copo tem que ser de vidro. Não pode ser plástico, não. Aí você tá com o copo. Faz de conta que isso é um copo redondo de vidro. Você faz assim, você. Até embaixo. Bota aqui, bota ali. Aí você olha. Tá cheio de bolinha. A água ficou cheia de bolinha. A tua energia tá ruim. O carvão caiu. A tua energia tá ruim. Então você já sabe o que fazer, né? Tomar banho de descarga. Ir num centro fazer um tratamento de passes, etc. Ok? Tá aí a dica. Teve uma ocasião, alguns anos atrás, que eu colocava assim em mim e dizia assim, nossa, tá a bolinha. Nunca caiu carvão, mas ela ficava cheia de bolinha. Aí eu jogava fora a água. Botava de novo. Tá saindo de novo. Aí botava água fora. Pode fazer isso até você ver a água limpa. Agora, se ficar daquele dia ficando sempre assim, espera para o dia seguinte para dar tempo, né? Você faz de novo. Tá aí a dica, né? Seja de que religião você for, pode fazer. Não tem essa de dizer, eu vou fazer porque eu sou espírita. Você é católico e pode fazer. Você é espiritualista, pode fazer. Você é crente, evangélico, pode fazer. Você é Krishna, pode fazer. Você é budista, pode fazer. Você é de alguma seita, pode fazer, etc, etc, etc. Uau! Continuando a leitura. Nenhum médium é perfeito. Se está obsidiado e há manifesta obsessão quando o médium só é apto a receber comunicações de determinado espírito por mais alto que este procure colocar-se. Consequentemente, todo médium e todo grupo que se julgue privilegiado por obterem comunicações que só eles podem receber e que, por outro lado, se submetem a práticas que tendem para a superstição, indubitavelmente se acham sob o domínio de uma obsessão bem caracterizada. Sobretudo quando o espírito dominador se exibe com um nome que todos encarnados e desencarnados devem honrar e respeitar, não permitindo que seja empregado despropositadamente. Médium que recebe guia e cai no chão, não é guia de luz, hein? É incontestável que, submetendo ao crivo da razão e da lógica todos os dados e todas as comunicações dos espíritos, será fácil rejeitar o absurdo e o erro. Um médium pode ser fascinado e um grupo pode ser iludido, mas o controle severo dos outros grupos, a ciência adquirida, a elevada autoridade moral dos dirigentes de grupos, as comunicações que os principais médiuns recebem, com um cunho de lógica e de autenticidade dos melhores espíritos, farão justiça rapidamente a esses ditados mentirosos e astuciosos, emanados de uma turba de espíritos mistificadores ou maus. Bom, então eu vou ficar por aqui. Continuo para a próxima. Pois é isso, senhores. Então, eu quando comecei a trabalhar, quando desenvolvi, comecei a trabalhar como médium, eu me achei assim um pouco importante, porque eu era um médium. Mal sabia eu
que a maioria, né, dos médios são devedores e vem trabalhar como médio para ver se queima as dívidas. Não é dívida consignada, é dívida consignada? Estou brincando agora. Então, conforme se o trabalho for sincero, até se a pessoa se sacrificar para continuar o trabalho, sacrificar alguma coisa, ou o próprio trabalho que ela trabalhava lá fora, ou ela está cansada, mas ela vai fazer o trabalho, ou ela aí vai ter muito mais valor. Vai somar mais créditos para ela. Médios, existem médios que quando um novo médio entra para casa e o dirigente dá uma oportunidade, logo quase de imediato, dá uma oportunidade a esse médio de estar num lugar um pouco mais destacado ou fazer um trabalho, né? Que outros levaram anos para que ele desse essa oportunidade. Então aí o que é que acontece? O médio fica pau da vida, os antigos médios ficam pau da vida. Como? Mal chegou? Já está fazendo isso? Já está botando ela lá para ler o Evangelho? Já está botando ela para trabalhar na obsessão? Eles ficam pau da vida. Se o dirigente que tem clarividência ou teve a intuição de colocar aquele médium que mal chegou na casa, né? Mal se formou como médium, vamos dizer assim, e já está trabalhando ali na casa, ele já bota essa pessoa, seja homem ou mulher, médium mulher ou médium homem, que coloca lá entre aspas, né, o lugar especial, é porque esse médium é mais evoluído do que os outros que já estão há muitos anos ali. Mas eles ficam pau da vida. Sabe o que vai acontecer? Não vai acender. Olha lá o planeta lá com o macaquinho esperando lá. Corpo do macaquinho esperando. Bom, então, senhores, espero que vocês que estão aí no meu canal, espero sinceramente que vocês evoluam. Não fiquem envergonhados quando descobrirem que vocês têm feito algumas coisas que não devem fazer, alguns pensamentos. Se auto-perdoe e se endireite, né? Ou seja, não faça mais. Não perca a oportunidade de evoluir, né? Vamos lá. Então, senhores, tudo de bom, paz e luz. Até o próximo vídeo. Tchau.